Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de agosto. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. Eu te convido, amado irmão, amada irmã, a dedicar um tempinho para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, em favor das vocações, sejam elas religiosas, sejam elas sacerdotais, sejam elas para a vida do matrimônio, sejam elas laicais, enfim, pelas vocações da Igreja, possamos dedicar um tempo para rezar, pois o Senhor mesmo nos diz na palavra: a messe é grande, mas poucos são os operários. Pedi ao Senhor da messe para que mande operários. Então, façamos a nossa parte. Vamos rezar e pedir ao Deus da vida que mande operários para a messe. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem numa barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia a toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos então no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, os versículos de 22 a 36. Jesus está com a multidão, está ensinando o povo, está ali falando, ensinando, vai realizando sobretudo para eles a graça da multiplicação dos pães. Então, acabara de se viver o mistério da multiplicação dos pães. Jesus estava despedindo a multidão. Então, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e irem à frente, enquanto ele despedia as multidões.
Depois de despedir, ele sobe ao monte para orar e fica a sós. À noite, quando chega a noite, Jesus continuava ali rezando. A barca, porém, longe da terra, era agitada pelas ondas pelo vento contrário. Então, vamos contextualizar todo esse contexto aqui para a nossa reflexão. Havia acontecido então a multiplicação dos pães. Jesus está com compaixão do povo, está ali despedindo, enfim, pede para que os discípulos atravessem o outro lado do mar e vai rezar. Então, Jesus sempre, em momentos de suma importância, ele se coloca em oração. Aqui ele vai então viver este sinal, vai caminhar sobre as águas em direção aos discípulos que se encontram na barca com medo por conta dos ventos contrários. Ele está em oração. A palavra nos diz que por volta das 3 horas da manhã, já praticamente no último quarto de hora para se amanhecer, por volta das 6 o dia começa a amanhecer. Então nesse quarto de hora, na noite mais densa, poderíamos assim dizer, Jesus ele começa a caminhar sobre as águas. Então o mar sempre foi sinal da incerteza, da inconstância ou do lugar aonde se está a presença do mal. Vale lembrar que quando Jesus expulsa a legião de demônios, daqueles 2 homens descritos por Mateus, esses se apicham, vão se jogando para dentro do mar, para dentro das águas. Então é a morada do mal para a compreensão do povo de Israel. Quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, Jesus ele vai pisando sobre o mal. Olha a força do Filho de Deus, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui narrada por São Mateus. Moisés, orientado por Deus, vivencia a graça do mar que se abre para o povo de Israel a atravessar o mar a pé enxuto, pelo meio do mar. O profeta Elias também vivencia algo, no mesmo contexto, de ter essa realidade de atravessar a pé enxuto o mar. No entanto, Jesus, ele não precisa dessa realidade de que o mar se abra. Ele mesmo vai caminhando sobre as águas, sobre o mal. Ele está acima de todo o mal. Ele é o Senhor da história, é o Deus vivo e verdadeiro que vem ao nosso encontro para nos trazer vida e vida em abundância. Quando eles veem Jesus, eles ficam assustados, a maioria começa a gritar, é um fantasma, mas Jesus diz a eles primeiramente, guardemos esta palavra. Jesus logo lhes disse, coragem, sou eu. Eu sou eu. Então, coragem, quem está diante deles, nós poderíamos sem medo algum dizer, é o próprio Deus, o eu sou. É o Deus vivo e verdadeiro que se faz presente na vida dos seus discípulos. Pedro diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus fala, vem. Pedro começa a ir, mas o vento contrário faz com que ele fique fraco na fé e comece a se afundar. E uma palavra forte é dita. Pedro diz algo muito forte. Senhor, salva-me. Deus e Eixo, Deus, na verdade, poderíamos até pensar aqui, o Kyrios, muitas vezes ele está para ocupar o nome de Deus, ali nesse contexto. Então, Senhor, diz Pedro, e ele utiliza e reconhece que esse próprio Deus, que o Deus da vida é aquele que salva. Deus salva. Deus salva. O nome de Jesus tem este profundo significado. Certamente, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro grita, enquanto está afundando, Yeshua, Deus, salva-me.
Quantas vezes também nós somos convidados a gritar, a dizer, a clamar, a pedir que Deus venha ao nosso encontro para nos salvar. Salvar do quê? Do egoísmo, da falta de amor e tantas outras realidades. Quando Jesus sobe na barca, então é importante lembrarmos também, a barca é a igreja de Cristo, que está neste mar, que é o mundo, e muitas vezes os ventos contrários e as ondas querem dar contra o barco, contra a igreja. Mas Jesus é aquele que está ali no comando. Quando ele adentra o barco, o vento cessa, o mar se acalma. Quando Jesus está em nossa vida, qualquer tipo de dificuldade se acalma. Peçamos, portanto, ao Deus da vida que nos ajude a viver esta graça, a estar na presença do Senhor, a poder ser fiel ao chamado que Ele nos faz. Jesus, Yeshua, salva-me, salva-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.